Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e hoje estamos diante dos últimos capítulos da exposição do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25 a 28. Eu te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, te louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor nos permitiu finalizar a leitura de mais um livro. Peço que continue abençoando os meus irmãos que estão lendo conosco, ouvindo os comentários e a exposição da tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E que o teu evangelho continue expandindo e alcançando e transformando vidas e corações, conforme foi na época dos apóstolos, porque o Senhor não mudou, a tua palavra não mudou. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a ti, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 25. Festo substituiu a Félix e foi a Jerusalém. O sumo sacerdote e os principais dos judeus pediram que levassem Paulo para ser julgado em Jerusalém. Eles armavam cilada para matá-lo. Festo responde que Paulo estava preso em Cesareia e logo iria para Jerusalém. E assim, lá em Jerusalém, ele fosse acusado pelos judeus e, voltando a Cesareia, quis ouvir a Paulo. Os judeus trouxeram muitas e graves acusações, mas não podiam provar. Porém, Paulo dizia que em nada havia pecado, nem contra os judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo queria agradar os judeus e fez menção de ouvir Paulo em Jerusalém. Mas Paulo argumenta que se ele fosse digno de morte, estaria disposto a morrer, mas quer ser julgado corretamente e apela para César, o imperador de Roma. O direito de apelar ao poder supremo em casos de vida e morte era garantido por uma lei antiga a todo cidadão romano, que era o caso de Paulo. Festo decide enviá-lo a César. Após alguns dias, o rei Agripa e sua esposa Berenice vieram a Cesareia e ficaram ali alguns dias. Festo explica para eles a situação de Paulo, como foi acusado e nada haviam de provas contra ele e como apelou a César. Agripa disse querer ouvi-lo também, e assim foi feito. Trouxeram Paulo a Festo e ele foi explicando que os judeus queriam a sua morte e ele vai enviá-lo a César Augusto. Mas precisa, junto, enviar as acusações e pede a Agripa para interrogá-lo. Também aqui no capítulo 25, Lucas nos fornece muitas informações históricas sobre os acontecimentos narrados. Eles aconteceram no ano em que Festo substituiu Félix como governador da Judéia, e pela história sabemos que isso aconteceu entre os anos 60 e 62 da presente era. Também nos informa que o rei de Israel era Agripa II, pois o Herodes Agripa I foi aquele mencionado no capítulo 12 que morreu comido de bicho. Capítulo 26. Então Agripa permite Paulo se defender. Paulo começa agradecendo a oportunidade e argumentando acerca dos costumes das leis que ele guardava desde a sua mocidade, e todos os judeus sabiam disso. Também haviam vivido como fariseu. Ele havia vivido como fariseu e estava sendo julgado por crer nas promessas de Deus feita aos antepassados por Deus, dizendo que ressuscitaria os mortos. Paulo conta como praticou muitos atos contra Jesus Nazareno, prendendo muitos santos, discípulos dele, castigando-os nas sinagogas e perseguindo-os nas cidades. E como viu a luz no caminho de Damasco caindo por terra e ouvindo a voz de Jesus que o ordenou levantar, e anunciou para ele que o havia feito ministro dos gentios
para lhes abrir os olhos, a fim de que recebessem remissão de pecados e fossem santificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo ter anunciado a Cristo Jesus em Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia também. Ele foi preso no templo por causa disso, e os judeus queriam a sua morte. Mas até aquele dia ele permanecia vivo e anunciando a grandes e pequenos tudo o que Moisés e os profetas anunciaram a respeito do Cristo, o Messias, como deveria padecer e ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então Festo o interrompeu, dizendo: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo retoma a palavra e diz estar em perfeito juízo, dizendo a verdade, e que Agripa bem sabia sobre estes acontecimentos. E perguntando se o rei acreditava nos profetas, Agripa replica que Paulo o queria persuadir a ser cristão. Paulo responde que pedia a Deus que sim, não só ele, mas todos os que o ouviam. Agripa se apartou dali um pouco e disse a Festo que ele nada tinha feito e poderia até ser solto se não houvesse apelado a César. Paulo já está há mais de 2 anos preso. Mesmo sendo avisado por vários profetas que seria preso em Jerusalém, ele tinha a convicção dada por Deus que deveria passar por todas essas coisas. Durante esses 2 anos, sendo interrogado por 2 governadores diferentes, por todos os principais sacerdotes e anciãos de Jerusalém e até pelo rei. Esses 2 anos contribuíram para que muitos ouvissem o evangelho da graça pela boca de Paulo, que mesmo em cadeias anunciava com ousadia a morte e ressurreição do Messias Jesus. Capítulo 27. Foi determinado que viajassem para a Itália. Paulo e alguns outros presos sob a guarda de um centurião chamado Júlio. Aristarco estava com eles, e também Lucas, pois narrando usa o pronome nós. Viajaram em um navio de Adramítio pela costa da Ásia, passando por Sidom, e Júlio permitiu Paulo ver os amigos e receber cuidados. Dali foram para Chipre, pois os ventos eram contrários. Atravessaram para Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra, e embarcaram em outro navio, esse de Alexandria. Viajavam lentamente por causa do tempo e estavam em Quinido, navegando abaixo de Creta, chegando a bons portos. A navegação foi ficando perigosa. Eles jejuavam, mas estavam no fim do jejum. Paulo dizia que a viagem seria trabalhosa e perigosa, e um tufão de vento, chamado Euroaquilão, arrastou o navio com violência, e tentavam controlar o navio com todos os meios possíveis, mas foram à deriva e a tempestade persistia por muitos dias, e não viam nem sol nem estrelas. Um anjo de Deus aparece para Paulo à noite e o conforta, dizendo que ninguém se perderia das vidas que ali estavam, pois Paulo iria ser apresentado a César, e era já o 14º dia de viagem, quando chegaram próximos de uma ilha, conforme Paulo havia predito. E os marinheiros foram medindo a profundidade do mar e lançando âncoras, mas pretendiam fugir. Paulo avisa ao centurião que sem os marinheiros ninguém se salvaria. Nisso, Paulo pediu que comessem alguma coisa e, pegando um pão, deu graças e começou a comer. Assim, os outros também se animaram e começaram a comer. Ao todo, eram 276 pessoas no navio. Amanheceu e estavam diante da ilha. O navio encalhou e a força das ondas foi despedaçando a polpa do navio. Os soldados queriam matar os presos, mas o centurião queria salvar a Paulo. Não permitiu e deu ordem para que os que soubessem nadar se lançassem ao mar para irem até a praia, e por fim todos se salvaram em terra. Capítulo 28. Souberam então que a ilha se chamava Malta. Foram recebidos por nativos que usaram de bondade com eles, acendendo uma fogueira por causa da chuva e do frio. Paulo é picado por uma víbora quando ajuntava gravetos,
E os nativos começaram a achar que Paulo era assassino. Tinha sido salvo do mar, mas a justiça não queria deixá-lo viver. Mas Paulo não sofreu nada da picada da víbora, e vendo isso, os nativos acharam que era um deus, mudando de opinião. Foram hospedados na casa de Públio, principal da ilha. Esse se achou enfermo, com febre e disenteria. Paulo orou e ele foi curado. E os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também. Assim se despediram e receberam muitas honrarias dos nativos. Após, por 3 meses terem ficado ali, partiram e chegaram a Siracusa, depois Régio e Puteoli, e viram ali alguns irmãos. Chegando em Roma, a Paulo foi permitido morar por sua conta, na companhia do soldado que o guardava. Ele manda chamar os principais dos judeus da cidade e lhes explica por que estava preso e procurava persuadi-los à fé em Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Crendo nele alguns judeus, mas a maioria não cria. E ele cita Isaías sobre o endurecimento de coração dos judeus. Então eles partiram. Paulo ficou preso 2 anos na casa que alugou e recebia todos que quisesse, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade sobre Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, sua igreja. Forte abraço e até breve, em nome do Senhor Jesus.